Meu querido irmão, abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 3. Pegue sua Bíblia, Gênesis, capítulo de número 3. Nós vamos ler apenas um versículo. Todos conhecem essa história, mas vamos fazer o seguinte: vamos pegar a partir do versículo 8, para não ficar um texto sem contexto. Amém? A partir do versículo 8, diz assim: E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Onde estais? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Aí entra o versículo tema de nossa pregação de hoje. Então disse Adão: A mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Vamos dizer juntos? Então disse Adão: A mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Eu queria ouvir as vozes femininas. As vozes masculinas. Não disse Adão: A mulher que me deste companheira, ela me deu da árvore e comi. Amém. A mulher que tu me deste é o tema da nossa pregação. Tome assento na sua cadeira. Diga comigo qual o tema da nossa administração. Glória a Deus. Talvez você lendo esse texto, você vai dizer assim, esse texto isolado: Mas Deus, Senhor, pastor, irmão, o que tem aí? O que tem nessa expressão, a mulher que tu me deste? O pessoal já colocou na tela, não, né? O que tem aí? Você acredita que a palavra de Deus contém mensagens? Sim ou não? A hermenêutica. Existem 3 ciências que se propõem a estudar a Bíblia. Vocês já sabem disso. A hermenêutica, a exegese e a crítica textual. Essas 3 ciências se propõem a estudar a Bíblia. Como eu gosto muito da hermenêutica, eu aprendi as regras básicas de hermenêutica. A hermenêutica tem várias regras, mas a regra áurea da hermenêutica diz o seguinte: repita comigo: a Bíblia se interpreta a si mesma. Ou seja, esta é a regra áurea da hermenêutica. A hermenêutica também aponta para 3 linguagens: a linguagem figurada, a linguagem literal e a linguagem simbólica. A Bíblia está repleta de figuras, de símbolos, de textos literais. Por acaso o texto que nós lemos é um texto literal, porque o fato aconteceu. Quantos creem nisso? O fato aconteceu. Muito bem, alguém me perguntaria: mas pastor, o que tem aqui? Vamos pegar um pouquinho nesse aspecto. O que tem aqui? Existem algumas maneiras, eu já disse isso aqui trocentas vezes, da gente ler a Bíblia. A gente lê a Bíblia homileticamente, que é para pregar, culturalmente, que é para aprender, e devocionalmente, é para Deus falar com a gente. Quando você lê a Bíblia devocionalmente, você não está preocupado com mensagem. Quando você lê a Bíblia culturalmente, você vai estudar a Bíblia. Eu, como tenho 60 Bíblias, no meu caso, quando eu estudo, eu abro quase todas as traduções. Eu leio todas. Pastor, qual é a tradução que eu mais gosto? Bíblia King James atualizada.
é a que eu mais gosto. Qual o senhor mais usa? Almeida, Revista e Corrigida. Qual o seu amparo nas dúvidas? NTLH. Nova tradução da linguagem de hoje. Porque às vezes a minha cabeça não consegue entender determinados textos e eu recorro à tradução da linguagem de hoje. Voltando, então você tem a linguagem, eu estava falando aqui mesmo da linguagem literal, né? É isso? Hã? O que eu estava falando? Sim. Então, a gente lendo a Bíblia homileticamente, você vai pegar um texto para pregar. Mas existe uma coisa que a gente precisa entender, e eu estava dizendo a vocês que a Bíblia possui a linguagem literária, simbólica e figurada. Dentro de cada uma dessas linguagens, sempre, diga comigo, sempre haverá uma mensagem. A grande questão, o que falta nas pessoas para descobrirem os segredos de Deus na Bíblia? Primeiro, leitura. Falta leitura. Segundo, falta meditação. A Bíblia não se pode ler como se lê qualquer livro. Quando a gente lê a Bíblia como se lê qualquer livro, a gente não está tirando dos textos o conteúdo que cada texto literal, simbólico ou figurado tem um conteúdo, tem uma mensagem. Por isso que a Bíblia, ninguém esgota a Bíblia. Primeiro que ninguém conhece a Bíblia integralmente e ninguém esgota a Bíblia. Você entendeu isso? Talvez eu lembro esse texto, eu disse a mulher, e disse Adão, a mulher que tu me deste para estar comigo, esta me deu da árvore e eu comi. Eu quando li isso dezenas e talvez centenas de vezes, eu nunca atentei para o que eu atentei agora. Por quê? Existe uma outra coisa que é muito importante na vida do cristão. A gente às vezes busca muito conhecimento. A gente conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Consegue fazer resumo de cada livro, como fez aos 30 de Ataíde no dia 9 de dezembro de 1973 no auditório do MEC. Mas falta uma coisa, a gente precisa ter a iluminação. Diga comigo, iluminação. Diga comigo, a iluminação é aquilo que comumente chamamos de revelação. Como é que vem a iluminação? A iluminação só vem quando você dorme meditando e acorda meditando. Está escrito no Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e pois será como árvore plantada junto a ribeiros d'água, cujas folhas não caem, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Quem quer ser próspero? Um dos segredos é a meditação. A meditação traz luz. A meditação ilumina a sua mente. Você descobre isso. Então eu com esse texto, olha o que faz o Espírito Santo. O Espírito Santo joga na nossa mente o texto, porque Davi no Salmo 119, 105 ele diz: um dia a tua palavra no meu coração. Quando a palavra de Deus habita em nós, ela é a arma que a gente usa. Você tem lá em Efésios 6, 5 armas que você só se defende: escudo, couraça. Aí Paulo fala assim: revestivos de toda a armadura de Deus. Tomai também o quê? A espada do Espírito. Porque aí você sai da defensiva para a ofensiva. Você passa agora para a ofensiva. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia, meditar na Bíblia e esperar. Quando essas palavras, quando você decora textos da Bíblia na sua memória, em alguma situação da sua vida você vai precisar lançar a mão de um versículo. E aí o que você tem para dizer? Irmãos, nas piores horas da nossa vida, você quer um exemplo? É só ler Mateus 4. No pior momento da vida de Jesus, quando Satanás foi tentar ele, com uma fome tremenda, 40 dias sem comer,
Claro que ele bebeu água, porque a Bíblia diz que ele teve fome, mas não fala que ele teve sede, pelo menos por conta desse aspecto, alguns teólogos afirmam que ele bebeu água. Mas ele, quando foi tentado por Satanás, o que é que Jesus fazia? Jesus lançava a mão da espada. O que era a espada? Para contra-atacar a palavra que Satanás vinha, a oferta de Satanás, de tudo que Satanás apresentava. Mas também está escrito. É isso que faz o crente mais firme. É isso que faz o crente mais sólido. Às vezes você fica trocando farpas com as pessoas, quando você deveria dizer uma palavra e Satanás vai bater em retirada. Você crê que ele bate em retirada? Pegue a espada e lança e ele vai fugir. Mas para isso existe um preço. Você tem que manter contínua meditação na palavra. Pastor, o que tem nisso? O senhor não começou a pregar ainda, já são 7h23, pastor. O senhor está me enrolando aí, não me falou nada até agora. Eu não vou falar tudo aqui hoje, mas neste texto, Deus me revelou, me iluminou 10 lições preciosíssimas para todos nós. Quantas lições? 10. Talvez eu destaque 3 ou 4 no máximo. Talvez eu diga até para vocês 10. Mas você vê aqui, pastor, a mulher que tu me deste. Quando eu leio isso aqui, qual é a visão que eu tenho? É Deus chegando, ali está o homem. Ô, meu jovem, olhe para cá, vou te configurar agora, vou te dominar, Adão. Só para representar, tá bem? Aí Deus chega e fala assim: Adão, por que você se escondeu? Aí qual foi a resposta dele? Ele aponta para a mulher, foi isso? Adão ali então chega assim: ó, a mulher que o Senhor me deu. Quem que te mostrou que estava nu? Você comeu da árvore que eu disse para você não comer? Sim, meu pai, mas a questão foi assim: foi a mulher que o Senhor me deu. Vocês estão entendendo? Sabe qual é o maior problema do ser humano ainda hoje? É não assumir as suas responsabilidades, é não assumir os seus erros. E isso já vem desde Adão. A mulher que tu me deste. Primeira lição que eu quero trazer para vocês: Deus nunca dá nada que não seja para o nosso bem. Aquilo ali era uma afronta a Deus. A expressão de Adão afrontava a Deus. A mulher que tu me deste, como se Deus tivesse dado um mal para ele, alguém que lhe fizera pecar, alguém que lhe fizera errar, alguém que lhe fizera comer da árvore que ele não poderia comer. Primeira lição que eu quero que você guarde no seu coração: Deus nunca nos dá nada que não seja para o nosso bem. Quantos concordam com isso aí? Levante a sua mão. Deus sempre vai te dar algo bom. E hoje eu estava fazendo uma contestação da frase de um padre famoso no Rio de Janeiro e no Brasil, porque ele disse que quando Deus tira alguma coisa da gente é porque tem algo melhor para nos dar. E eu não concordo muito com essa frase, porque não é Deus que tira, somos nós que perdemos, somos nós que vacilamos. Deus não tira nada, Deus só acrescenta. Deus só acrescenta na tua vida, é você que perde, não é Deus que tira nada. Deus nunca vai arrancar nada de você para te dar o melhor. Deus não precisa disso, Ele é Senhor de todas as coisas. Ah, pastor, mas ele tirou de Jó. Não foi ele que tirou. Ele permitiu que Satanás tirasse. Mas quando Jó perdeu 10 filhos, ele deu mais 10. Quando perdeu riqueza, ele deu mais riqueza. Quando perdeu os gados, ele deu mais gado. Porque Deus só acrescenta. Ainda que o diabo que veio para roubar, matar e destruir possa tirar, arrancar alguma coisa, Deus vem e dá em dobro. Porque Ele é Senhor e governa também essa nação, governa o mundo. Então essa frase desse grande padre, que eu admiro por sinal, não tem muito sentido dentro da Bíblia, porque Deus não tira, Deus só acrescenta a nossa vida. Aí nesse texto, Deus não dá nada de mal para ninguém. O Senhor lá no livro do profeta Jeremias 19:11, ele vai dizer assim: eu bem sei os pensamentos que tenho acerca de vocês. Eu não tenho pensamento de guerra. Os meus pensamentos acerca de vocês são pensamentos de paz. Eu quero dar paz para vocês. Eu quero dar prosperidade para vocês. Eu quero abençoar a vida de vocês. Eu não quero o mal de vocês. Aí lá atrás, o homem Adão, a mulher que o Senhor me deu. Coitada da mulher. Foi responsabilizada por uma coisa que ele fez por alta recreação.
Irmão, se você errar, não culpe ninguém. Não culpe a igreja. Ah, eu pequei porque a igreja não me deu alimento. Eu pequei porque o pastor me ajudou. Eu fiz isso porque o pastor... Não culpe ninguém. O pecado você praticou, errou. Agora é você que tem que responder diante de Deus. Escute isso. A Bíblia diz em 1 Timóteo 4:4 que toda a criação é boa. A Bíblia vai nos dizer ainda lá no livro do Gênesis, no capítulo 1, e foi à tarde, no versículo 31, e foi à tarde e amanhã do dia seguinte, e viu Deus que era bom. Deus terminava a obra e dizia, e viu Deus que era boa, e viu Deus que era boa, e viu Deus que era bom, e Deus só via, Deus só faz coisa boa. Jesus mesmo, quando alguém chama mestre, bom mestre, ele falou, por que você me chama de bom? Eu sou mestre, mas bom não, bom só tem um que é Deus. Ou seja, tudo que Deus te dá é bom, meu irmão. Tudo que Deus te dá é bom, então não culpe ninguém. Aí esse homem chamado Adão vai culpar a mulher dele como se aquela mulher fosse um traste que Deus lhe deu, fosse um problema que Deus lhe deu, fosse a causadora dele ter pecado. Foi essa mulher que o Senhor me deu. Está na contramão da vontade de Deus, está na contramão da palavra de Deus, porque Deus não dá nada de ruim para ninguém. Aí foi Deus que colocou essa enfermidade em mim, meu irmão, em nome de Jesus. Deus quer ver você sarado. Eu sou o Senhor que te sara. Está escrito isso. E é triste constatar que essa é uma faceta de se eximir da culpa. Talvez a questão aqui do texto começa nos mostrando a diferença entre culpa e responsabilidade. Na verdade, quando a gente fala de culpa, o que é culpa? É a síntese de não cumprir a obrigação vigente. Qual era a vontade de Deus? Que eles não comessem. Aquela árvore, irmãos, dentro do jardim do Éden, era uma árvore comum. Não tinha nada de especial, ela não tinha nenhum auréola sobre ela, não tinha luzes. Era uma árvore comum. Deus só disse o seguinte, olha, de todas as árvores vocês podem comer, menos dessa daqui, essa aqui vocês não tocam. O que significa aquela árvore da ciência do bem e do mal? O que tinha de especial? Nada. Ela tinha sobre o seu bojo uma ordem de Deus, não toquem aqui nessa árvore. Essa é a árvore da ciência do bem e do mal, porque o dia que vocês comerem dessa árvore, terão conhecimento do bem e do mal, então vocês não toquem nela. Ela tinha de alguma coisa especial? Diga comigo se não. Era uma árvore comum, era uma árvore comum. Só que aí, este homem, a mulher, vai lá, é seduzida por Satanás, e Satanás então seduz Eva, e Eva vai e entrega a Adão. Adão come, porque foi seduzido pela mulher. Lembra lá em Atos 5, quando Safira foi seduzida pelo Ananias? Às vezes acontece o contrário, não é a mulher que seduz, é o homem que seduz. Aqui foi Satanás que seduziu Eva, e consequentemente Eva seduziu Adão, ou melhor, compartilhou com ele. É muito comum os casais quererem compartilhar. Por isso que eu já disse aqui numa pregação que fiz sobre Ananias e Safira. Mulher, não comungue com atos ilícitos do seu marido, porque você não é cúmplice, você é esposa. Marido, não comungue com atitudes erradas da sua esposa, você não é cúmplice, você é esposo. É dever do cônjuge dizer, olha, isso que você está fazendo não está certo, eu não compactuo disso. Eu não vou aceitar isso. Não, mas você é minha esposa. Não, mas eu não vou fazer. E vice-versa, também não vou fazer. Por quê? Porque foi nessa que Deus mandou matar um homem chamado Ananias. E a morte é a consequência consequente do pecado. O salário do pecado é a morte. E ele então, Pedro dá uma chance para ele. Você fez isso mesmo? Eu fiz, tal. Então assim, você está mentindo, Pedro. Eis aí a mão do Senhor contra você, ele caiu morto. 3 horas depois, veio Safira. Deus ainda deu 3 horas para ela se arrepender. É um texto que eu amo, está lá em Apocalipse 2:21. Tem tempo para se arrepender. Deus sempre dá tempo para a gente se arrepender. 2:21 de Apocalipse. E Ananias morreu, e Safira chega 3 horas depois, e Pedro confirma, você vendeu mesmo a herdade por este preço? Não, eu vendi, porque estava numa acordo. Acordos espúrios só vão levar o casal à derrota, porque o casal morreu porque fez um acordo espúrio e os dois concordaram. Aqui foi a mesma coisa.
ela comeu da árvore e a Bíblia diz que ela deu ao seu esposo. Você não vai ler aqui no capítulo 3, Adão diz, não vou comer essa árvore, não, sair dessa fruta, não. Deus falou para não comer. Esse não era o papel dele? Sim ou não? Era o papel dele. Mas por que ele não fez? Porque na hora, sempre alguém vai querer colocar a culpa no outro. A culpa é a síntese de não cumprir uma obrigação vigente. Agora, existem 3 elementos da culpa. O primeiro é a voluntariedade, que é o comportamento do agente. Segundo, é a visibilidade, que é a culpa do agente que é inserida e traz o prejuízo pela conduta. E o terceiro elemento é violação de um dever de cuidado. Ou seja, Adão tinha que ter cuidado naquela hora. Não, eu não toco. Se Adão tivesse feito isso, eu não estava aqui nem pregando, eu estava lá no céu voando. Eita maravilha. Hein? Quem quer voar no céu, diga amém. Quem quer voar agora para o céu? Ninguém quer? Então com esse calor aqui até que eu iria. Está muito quente, né? Então, meus irmãos, diga comigo, Deus não dá nada que não seja para o nosso bem. Não há na Bíblia alguma coisa, Deus dando mal para alguém. Eu bem sei o pensamento que tem acerca de vós, e nós às vezes não temos esse pensamento. Então não adianta dizer a mulher que tu me deste. Segunda lição que eu aprendo nesse texto, diga comigo, é impossível tentar eximir-se diante de um Deus que é onisciente. Irmãos, desculpe usar esse brocado chulo popular, mas é chover no molhado. Dizer para Deus, a mulher que tu me deste. Eu imagino Deus olhando, como é que é mesmo, Adão? Deus já sabia tudo, sim ou não? Por conta de quê, irmão? Por causa de uma das faculdades, que Deus possui. Deus possui a onipotência, Ele tem todo o poder. Deus possui a onipresença, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E em terceiro lugar, Deus tem onisciência, Ele tem todo, diga comigo, Ele tem todo o conhecimento. Se Ele tem todo o conhecimento, o Salmo 147, versículo 5 vai nos dizer assim: nosso Deus é grande e onipotente, e sua inteligência é incalculável. Você pode dar uma glória a Ele? A inteligência de Deus é o quê, irmãos? É incalculável. Não há cientista nesse planeta que possa aferir, que possa medir, que possa metrificar, que possa trazer, materializar aquilo que está na mente de Deus. A onisciência é definida como o estado de ter conhecimento total e a qualidade de saber tudo. Diga comigo, Deus sabe tudo. Para que Deus seja soberano de sua criação, todas as coisas, visíveis e invisíveis, Ele fez e Ele tem consciência disso. Então olha a ousadia de Adão, que deve representar a ousadia de muita gente nos dias de hoje. Disse para ele: a mulher que tu me deste. Talvez se Adão dissesse para mim, eu não tenho o poder da onisciência, eu aceitaria, realmente, o que aconteceu? Não, ela foi lá, de repente enganou ela, depois ela me deu, eu não estava nem pensando nisso, na hora eu estava atribulado, estava com as contas para pagar e tal, dinheiro não caiu na conta, tinha aluguel para pagar e tal. Mas ele estava falando com Deus que conhece o nosso coração, que conhece o nosso proceder, que conhece o nosso levantar. Antes da palavra que você pensou sair da sua boca, Ele já sabe o que você vai dizer. Você pensou que vai dizer alguma coisa, Ele já sabe, já tem a frase escrita. Ele conhece todas as coisas. Eu louvo a este Deus, porque o nosso Deus é poderoso, é glorioso. Então, sua onisciência também não se restringe a exclusivamente Deus. Deus é onisciente, diga comigo, Jesus é onisciente, e o Espírito Santo é onisciente. Ou seja, a Trindade é onisciente. 1 João capítulo 3, versículo 20, a Bíblia diz que Deus sabe tudo. Deus sabe tudo. Então olha o que esse homem quer fazer. Ele quer eximir-se da sua responsabilidade. Ele quer eximir-se do seu compromisso agora que foi quebrado por Deus. Ele quer se esquivar desse problema. Ele quer
mostrar para Deus que a coisa, ele não teve culpa no problema, e isso não adianta. Deus está falando aqui nesta noite. Ou seja, Deus, diga comigo, sabe tudo. A Bíblia tem um texto, esse é o de 1 João 3:20, que diz assim: sabendo que se o nosso coração não nos condena, maior é Deus que o nosso coração, e maior é Deus e conhece todas as coisas. Se o nosso coração não nos condena, maior é Deus que conhece o nosso coração e conhece todas as coisas. Sabemos que se o nosso coração não nos condena, maior é Deus que o nosso coração, porque Ele conhece todas as coisas. O que Deus quer de nós é puramente a sinceridade. Irmãos, por que Davi foi o homem segundo o coração de Deus? Porque Davi era sincero. Existem 7 palavras na Bíblia, que eu uma vez preguei aqui, que são as 7 palavras mais difíceis de pronunciar. E dentre elas, uma está no Salmo 51, quando ele diz assim: contra ti pequei, somente pequei. Deus olhou para ele: é esse o homem que eu quero. Deus não quer. O que Deus fez por nós, o que nos salva, não é a progressão. Ou seja, você acha que Deus vai, desculpe, não é a perfeição. Você acha que Deus quer um ser perfeito? Com essa carcaça que a gente tem? Amanhã nós vamos estar debatendo um tema: como vencer o pecado. Sabe qual o maior erro dos crentes de hoje, de todas as eras? É querer vencer o seu pecado pelas suas forças ou pelo seu esforço. Nós não temos capacidade de vencer o pecado que está dentro de nós. Ele é muito forte dentro de nós. O erro maior das pessoas a Bíblia diz que a justificação é pela fé. Diga comigo, a justificação é pela fé. Mas até um tempo atrás, no Brasil, a justificação é pelas obras. Diga comigo, a santificação é pela fé. Assim como a justificação é pela fé. Pastor, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou consertar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Isso é obra. Se você não descansar em Deus, não deixar Deus governar a sua vontade, você vai cair. Deus quer nos governar totalmente. E nós achamos que fazendo obras, então eu vou contrariar agora o pensamento de muitos. A santificação não é pelas obras, a santificação é pela fé. Repita comigo, a santificação é pela fé. Ou seja, você sozinho, você não vence o seu pecado. Você sozinho não tem forças para lutar. O pecado é muito forte dentro de você. O desejo é muito ardente, ele queima. Você não pode sozinho. Quando você, pela fé, crê que Deus vai te ajudar, a Bíblia diz que Ele opera tanto o querer quanto o efetuar. É Deus que opera isso. É o Espírito Santo que nos dá força. O melhor momento nesta hora não é arranjar desculpa, não é arranjar justificativa, é se entregar totalmente a Deus e dizer: Senhor, me socorre, porque eu sozinho não posso vencer. Eu sozinho eu não consigo vencer, mas o Senhor me ajudando eu vou vencer. Eu vou vencer, eu vou triunfar. Levante a tua mão e glorifica Ele, porque Ele está dizendo aqui esta noite. Por Deus ser onisciente, Ele não só sabe tudo que ocorrerá no fim da história, mas Ele também conhece nossos pensamentos antes mesmo de falarmos. Deus não só conhece o que vai acontecer, como conhece as possibilidades do que vai acontecer. Vou dar um exemplo para vocês. Quando Davi estava em Keila, eu já falei isso aqui algumas vezes. Davi estava em Keila, e Davi vai consultar o Senhor e pergunta assim: Senhor, se Saul me encontrar, me matará? Deus falou assim: matará. Aí ele pergunta assim: e se eu ficar aqui buscando proteção dos homens de Keila, eles vão me entregar a Saul? E Deus disse: entregarão. Deus precisa dizer mais alguma coisa? Deus precisa falar mais alguma coisa? O que ele fez? Pegou a mula dele,
Partiu dali. Aconteceu isso? Diga comigo assim, não. Por que não aconteceu? Porque Deus não sabe apenas o que vai acontecer, mas as possibilidades do que vai acontecer. Até aquilo que é possível acontecer, Deus já sabe de antemão. Por isso que ele falou: Davi, eu não preciso dizer mais nada, só vou dizer que te entregarão e te matarão. Então Davi, ó, se fosse algum crente, não, só sai daqui se Deus falar comigo. É uma revelação. E hoje está um tal de revelamento por aí, e tem um monte de gente atrás dessa armadilha, dessa areia movediça de revelamento, achando que isso faz um bem amado. Meus irmãos, o que tem de gente sendo enganada por esses revelamentos, eu só não diria que eles estão indo no mesmo lugar chamado lá de João de Deus, porque o nome é outro, mas é bem parecido, buscando uma palavra de Deus. Irmão, você tem a Bíblia Sagrada, que é seu guia, que é a sua bússola, você vai atrás dessas coisas aí, porque Deus, você acha que é Deus, irmãos, está uma enganação muito grande. É só você ver a internet. Hoje mesmo eu estava vendo isso, hoje não, desculpa, foi ontem. Estadão lá enganando um moço lá. O rapaz, o que interessa para Deus ficar dizendo para o rapaz que tem uma loja de celular, de conserto de celular? Eu vi, estou vendo agora uma loja de conserto de celular. Para que isso? Estou vendo na rua, tem assim uma coisa, tem isso. Esse ele faz como artifício para consolidar a sua teoria, o seu revelamento. Quando Deus, às vezes, irmãos, tem um objetivo que Deus está falando com seres inteligentes. Você é inteligente, Deus te deu capacidade de saber, de entender as coisas. E Deus falou para Davi assim: entregarão, matarão. Ele pensava assim: não, Deus tem que explicar isso aí, não sai daqui enquanto ele não explicar. Meu irmão, enquanto isso, se você pensa assim, você estava morto igual Davi pulou fora. Irmão, pula fora dessas coisas. Não vai atrás, tem crente que vai atrás dessas coisas, querendo saber o que vai acontecer. Eu sempre falei isso aqui. Existem 4 coisas que só Deus sabe. Só Deus sabe. A sucessão futura dos tempos, os mistérios do reino da glória, a perfeição das leis da natureza. Só Deus sabe. Só Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Só Deus sabe os segredos do coração do homem. Só Deus sabe a perfeição da lei da natureza. Só Deus sabe os mistérios do reino da glória. Não adianta você querer saber os mistérios do reino da glória. Você vai lá um dia, irmão, se você ficar com Jesus. Então pare de se preocupar com o seu amanhã. Jesus diz: basta cada dia seu mal, se preocupe com o teu agora. Escute isso. Ele conhece os nossos corações. E às vezes você bate asa. Se eu for para a Alva, o Senhor vai estar comigo. Se eu for para a China, o Senhor vai estar comigo. Se eu for para o Japão, o Senhor vai estar. Aonde você for, Deus está te vendo. Fala para o teu irmão: Deus está te vendo. Salomão expressa essa perfeita palavra quando ele diz assim: porque só tu conheces todos os corações dos filhos dos homens. 1 de Reis, capítulo de número 8, versículo 39. Agora escute isso. Costuma-se fazer uma bela diferença entre explicação e justificativa. Quando Deus chega para Adão, você comeu, aí ele tenta dar uma justificativa. Qual a diferença entre justificativa e explicação? Escute isso. A explicação é você tentar, a partir de um fato que aconteceu, raciocinar até as causas do fato e as causas de que aconteceram aquelas causas. Parece complexo, né? Mas você vai saber até as causas das causas. Por que aconteceu aquilo com você e por que aquilo aconteceu exatamente com você. Isso é a explicação de tentar, a partir de um fato, conduzir a pessoa ao raciocínio. Ele estava querendo conduzir Deus para um raciocínio, imagino eu, de que aquela mulher que Deus deu a ele, ela comeu da árvore sem que ele quisesse, e ela só simplesmente deu, que ele não tem responsabilidade nenhuma. Ele queria eximir-se da responsabilidade. Ainda que ele possa querer eximir-se da responsabilidade, ele tinha uma outra coisa chamada culpa. Diga comigo: culpa. Culpa. Agora escute isso. O que é justificativa? A justificativa é a tentativa de fazer o fato ser aceitável
tal qual fez Caim. Tentar que aquele fato seja aceitável, ainda que desagradável, e encontrar as suas causas. Então a pessoa tenta explicar para que a pessoa possa entender, ou pelo menos se acomodar àquela situação. Só que no caso de Deus, Deus sabe tudo de antemão. Deus sabe a tua vida. Fala para o teu irmão do lado, Deus sabe a tua vida todinha. Fala assim, Deus sabe até aquela mulher do quarto andar. Está de olho nela. Eu sempre falo mulher do quarto andar, não sei por que eu falo isso. Já perceberam? Bom, diga comigo assim, tem coisas que são explicáveis, mas não justificáveis. Você pode até arranjar uma explicação, mas o fim não tem justificação. Portanto, não precisa se justificar. Diga comigo assim, basta assumir. É melhor assumir o erro. Agora é a frase do pastor Paulo Afonso. Eu gosto dessas frases. É melhor assumir o erro e buscar o perdão do que tentar justificar se ouvir um não. Quem entendeu isso? Repita comigo, é melhor assumir o erro e buscar o perdão do que tentar justificar-se e ouvir um não. Uma outra frase que eu escrevi que fica também, pelo menos na informação. Diga comigo, qualquer justificativa de um pecado praticado não passa de uma mera tentativa frustrada. Sim ou não? Qualquer justificativa de um pecado praticado não passa de uma mera tentativa frustrada. Você vai frustrar você mesmo, não é Deus não. Não, Deus, olha, é porque é o seguinte, ó, eu estava aqui, sabe? Aí, ó, e se ele for prolixo, então vai ser um problema. E Deus vai, para logo, fala logo o que aconteceu. Então, diga comigo assim, é impossível tentar eximir-se diante de um Deus que é onisciente. Terceira lição que eu aprendo, já vou terminar. Diga comigo, na relação com Deus, não existe, mas fala esse não bem bonito. Diga comigo, na relação com Deus, não existe autojustificação. O que é autojustificação? Diga comigo, se para Deus, não adianta se autojustificar. Deus não aceita a nossa autojustificação. Vou repetir, repita comigo. Deus não aceita a nossa autojustificação. Preste atenção numa coisa. A lei tinha duas exigências. Quantas exigências? Duas. A primeira exigência, que era impossível do homem entrar no céu. Irmão, pela lei, era impossível o homem entrar no céu. Por que razão, pastor? Por causa desses dois pressupostos da lei. Por causa dessas duas exigências da lei. Primeira exigência da lei, a perfeita obediência à lei. Para você cumprir os requisitos da lei, você tinha que cumprir os 613 preceitos ipsilíteres. Você tinha que cumprir os 613, não podia falhar nenhum. Todos aqueles preceitos tinham que ser observados com perfeição. Segundo lugar, a sentença de castigo eterno a que o homem estava sujeito seria se ele violasse apenas um desses preceitos. Quantos preceitos ele violasse? Um. O cara cumpriu 612, mas pecou em um, ele ia para o inferno. Eu pergunto a você, é possível alguém se salvar assim? Sim ou não? Não, interage, irmão. É possível? Não. Então olha que coisa terrível. Eu estou usando uma outra, a terceira lição, na relação com Deus não existe autojustificação. Para eu chegar na justificação, eu preciso explicar isso para você. Que a lei exigia duas coisas, a perfeita obediência à lei, que ninguém conseguia. Ninguém. E a sentença do castigo eterno, se o homem violasse apenas um desses preceitos. Então isso gerou o que no céu?
na presença de Deus, ou com Deus, gerou um impasse. Olhe para cá, gerou o quê? Um impasse. Aí qual era o impasse? Deus não poderia declarar o homem pecador simplesmente inocente. Se Deus quisesse salvar o homem, então vou te declarar inocente, para que você não vá para o inferno. Te declarar inocente. Por outro lado, Deus também não poderia alterar sua própria lei, porque se Deus faz isso, ele estava contrariando a sua própria lei. Então olha que coisa terrível, o grande impasse que ficou o homem. Deus não poderia declarar o homem pecador, simplesmente inocente, porque se Deus declarasse ele inocente, ele estaria alterando a sua própria lei. Diante disso, diante desse impasse, Deus então precisava de fazer duas coisas e ter ao mesmo tempo duas atitudes e ter ao mesmo tempo dois pressupostos, ter ao mesmo tempo duas virtudes para ele poder realizar esta salvação que nós alcançamos. Primeira coisa, Deus precisava ser justo. Se Deus é justo, então ele não pode quebrar a lei. Ele tinha que pegar esse homem, que é chamado Paulo Afonso, generoso, e ia jogar esse homem no inferno, porque o homem transgrediu um ponto apenas da lei. Vocês estão entendendo? Mas se ele precisaria de ser justo, ele então não poderia povoar o céu, porque nenhum homem entraria no céu. Então Deus precisou, nesta análise, ser, olhe para cá para você entender, justo, diga comigo, justo, e ao mesmo tempo justificador. Vou te dar um exemplo. Ele tinha que cumprir a sua lei e depois encontrar uma saída para o problema do homem. E qual foi a saída que ele encontrou? Ele falou assim: então só tem um jeito, eu vou ter que mandar alguém para que essa pessoa que eu mandar morra no lugar deste homem, para que então, depois que ele morrer no lugar deste homem, eu então declare o homem justo e justificado. Sabe por que você é justificado pela fé? Porque Jesus veio no teu lugar e morreu no teu lugar. Porque se Jesus não morresse, nós não íamos para o céu. Agora eu tenho um céu garantido, porque ele morreu por mim. Eu tenho um céu, levante a tua mão e declare: eu tenho um céu. A situação era tamanha que o amor de Deus não permitia que ele abandonasse a humanidade. Então o que Deus faz? Tão pouco a sua justiça. Então ficou um conflito entre o amor e a justiça. Deus ama, eu não posso mandar esse homem para o inferno, mas a justiça de Deus diz: não, você não pode, tem que mandar porque ele descumpriu a lei. Então Deus ficou, diga comigo, eu vou falar entre a fé e a razão, quase que eu falei, né? Entre a fé e a razão, entre o amor e a justiça. Qual era a solução? Enviar um substituto. Qual o nome dele? Qual o nome dele? Jesus. Jesus então encerrou a lei dele, cumpriu a lei, fez o sacrifício. Então Deus foi justo, porque ele disse: naquele momento que os nossos pecados passavam por Jesus, e Jesus não só sofreu a pena da condenação do pecado, como ele enfrentou também todas as consequências do pecado sobre o seu corpo. Quando você lê aquele texto de Isaías 53:4, que nós vamos estudar na sexta que vem, ele levou sobre si as nossas dores. Ele não levou isso na cruz, não. Sabe onde que ele levou? No dia a dia. No dia a dia. Ali na cruz, ele levou a nossa doença espiritual. Sabe por quê? A Bíblia diz assim: e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sabe o que significa isso? Quando ele expirou na cruz, o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado foi perdoado por ele naquele momento. A palavra sarado ali, ela aponta para uma cura espiritual e não uma cura física. Ele levou sobre si as nossas dores. Isso não quer dizer que você está isento de enfermidade, coisa nenhuma. Você continuará a ficar enfermo até a volta de Jesus, mas a enfermidade espiritual que estava sobre você não tem mais, que Jesus levou na cruz do Calvário e te sarou. Cadê os sarados em Cristo Jesus nesta noite? A única solução era isso. Por isso, irmãos, eu amo quando eu leio Paulo no capítulo 3, versículo 24, 26, quando ele diz:
sendo, pois, justificado graciosamente ou gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs por propiciação da nossa fé no seu sangue, para demonstrar justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé nele. Se você não quer ser qual Adão, você tem que ter um Deus justo e justificador. E sabe como é que você obtém a justificação? Pela fé em Jesus. Sabe como é que você vai se tornar um justo? Pela fé em Jesus. Falta uma alma, teologia purinha, eu faço questão de repetir: sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, a qual Deus propôs por propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele, Deus, seja justo e justificador daquele que pela fé crê em Jesus. Você crê em Jesus? Por isso, quando a gente fala em autoconfiança, em autoestima, autojustificação, esses são valores que só têm valor no mundo social, mas no mundo do reino de Deus não. No mundo do reino de Deus, no mundo espiritual, não tem autoconfiança, não tem autoestima, não tem autojustificação. Lá no céu tem justificação que para te dar. Jesus justifica, te declara justo. Ou seja, se a sua folha penal, essa a sua folha corrida, está uma mancha de crimes, de pecado, quando Jesus te perdoa, ele nunca mais se lembra desse jeito, nunca mais se lembra daquilo. Mas lá na justiça tem lá um processo, mas lá no céu você foi anulado o teu processo, você agora é justo. Você, se morrer, vai estar nos braços do Mestre, porque ele te declara justo. E aí Paulo vai dizer lá em Romanos 5:9, logo agora, logo muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Meu Deus! O que é a justificação, pastor? É a declaração legal de que estamos isentos da culpa. Adão não conheceu esse processo. Se Adão conhecesse esse processo, ele não teria nunca dito: a mulher que tu me deste. Ele teria dito: Deus, eu pequei, mas eu declaro, me ajoelho diante de ti e peço perdão. E Deus nunca nega perdão ao ofendido. Por isso que a Bíblia diz, 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados. A Bíblia usa uma palavra grega, já disse isso aqui várias vezes, a palavra homologueu. A palavra homologueu quer dizer o seguinte: se você concordar, porque o Espírito Santo vai dizer dentro de você, você pecou. Se você tentar dar uma de Adão, você, meu irmão, desculpe usar essa expressão, você está lascado. É melhor você dizer assim: não, eu pequei sim, pequei, Espírito Santo, eu errei, eu assumo. Não fica culpando ninguém, não culpa tua mulher, não culpa teu marido, não culpa teu filho, não culpa tua sogra, não culpa teu patrão, não culpa seu empregado. Você errou, assuma diante de Deus. Agora confessa e peça perdão, porque ele é poderoso para perdoar os seus pecados. Porque a palavra homologueu significa concordar com Deus. O que é isso? É você assumir e dizer: não, Deus, eu pequei sim. Sabe por quê, irmão? Eu disse aqui uma vez que o sangue de Jesus é tridimensional. O sangue de Jesus, ele tem 3 vertentes. Primeira coisa, quando o diabo vai lá acusar, Romanos, Apocalipse 12:10, diz que o diabo, o vosso acusador, ele vai lá diante de Deus para nos acusar. Olha, tá vendo Paulo Afonso? Paulo Afonso pecou, tá vendo? Olha lá, ele pecou. Aí o sangue de Jesus vai lá para Deus e fala assim: mas Pai, eu morri por ele, para perdoá-lo de todo o pecado. Aí quando eu confesso, Jesus me perdoa. Aí sabe o que acontece? É você mesmo que fala assim: meu Deus, eu pequei. Aí você é atacado, primeiro por Satanás, segundo pela sua própria consciência, que você diz: eu pequei. Aí o Espírito Santo também traz para você: sim, mas se você confessar os seus pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado. E terceiro, você é acusado pelo próprio Deus. Porque o próprio Deus vai dizer: você pecou sim, rapaz, você pecou. Aí vem Jesus: Pai, mas eu fiz a propiciação por ele, perdoa ele, porque eu morri por ele, Pai, para ele ser perdoado. Aí o Pai te perdoa e você sai curado, sarado, libertado. Irmão, não pense, os senhores, para fechar aqui, que está em cima da hora, eu vou pular, não vou falar o terceiro, quarta parte, mas aí a gente continua depois. Eu
pego depois, falo umas 3, depois eu falo umas 3. Tá bom assim? Aí, no último eu falo 4. Deixa eu terminar por aqui. Não pense, os senhores, que Deus não aboliu a necessidade da satisfação de uma penalidade. Veja bem, Deus poderia tão somente dizer assim: olha, você agora... Olha só, se Deus tem uma lei que diz que se você pecar, você não vai para o inferno, está lá, aquele texto que eu falei, então o homem pecou, não cumpria a lei mesmo, aqueles 2 pressupostos que eu falei, as 2 exigências da lei, o homem não ia conseguir, então o homem estava condenado ao inferno. Aí, Deus encontrou uma saída. Jesus veio morrer no nosso lugar. E algumas pessoas pensam assim: poxa, então Deus apagou a minha penalidade. Diga comigo assim: não. Diga comigo: Deus simplesmente, Ele não apagou a tua dívida. Ele não apagou, não. Então Deus fez 2 coisas. Ele não apagou o seu pecado. Ele simplesmente pagou a sua dívida. Jesus foi na cruz e disse: Pai, eu morro no lugar dele. Isso, sabe como é que se chama isso? Em soteriologia? Substituição. Ele foi na cruz no teu lugar, ou seja, Ele pagou a tua conta. Ele não aboliu a sua nota promissória. Jesus pegou a nota promissória da sua dívida, foi lá na cruz e cravou-a na cruz. Por isso que você hoje está livre. Você é um homem livre, você é um homem livre, você é uma mulher livre. Você não tem mais dívida alguma diante de Deus, porque Deus não apagou, Deus apagou pelo pagamento. A sua dívida cessou. Quando foi paga, a sua dívida cessou. É como se você quitasse uma prestação que estava com nome negativo e agora seu nome já não está mais no SPC. Então seu nome hoje não está mais no SPC do céu. Você está liberto pelo sangue do Cordeiro de Deus. Aplauda o Senhor esta noite para mim. Eu vou parar por aqui. Mas vou deixar um tópico para vocês pensarem. Diga comigo: o pecado é puramente pessoal e intransferível. A mulher que tu me deste, não adianta você transferir. A mulher que tu me deste, pecado é seu. O patrão que o Senhor me deu, a mulher que o Senhor me deu, o filho que o Senhor me deu, o irmão que o Senhor me deu, o pastor que o Senhor me deu, a igreja que o Senhor me deu. Pecado, ele não é transferível, ele é pessoal. Por isso que nós precisamos compreender isso. Essa expressão, a mulher que tu me deste, me levou a conhecer muita coisa mesmo. E eu confesso aos irmãos que eu faria um tratado de teologia com base nisso. Porque aqui eu vejo esse homem dizendo: a mulher que o Senhor me deu, como se o problema é dela. O problema é meu, o problema é seu, mas quando a gente entrega na mão de Jesus, Ele resolve nossos problemas. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, nós ministramos a tua palavra simples como um bebê raiz. Da forma simples, com as nossas falhas e limitações, mas crendo que o Senhor está trabalhando na mente de certas pessoas que estão precisando de fazer um acordo contigo, de abandonar sua vida pregressa e aceitar-te como Salvador. Por isso eu rogo, trabalhe a mente dessas pessoas agora e faça essas pessoas compreenderem quanto elas precisam do Senhor. Que o Senhor não apenas apagou supostamente as nossas vidas, mas o Senhor pagou a nossa vida. Não foi um apagão, foi um pagamento integral. Jesus morreu por mim, Jesus morreu por nós. Por isso, salva agora nesta noite, em nome de Jesus, salva, é o que eu te peço. Amém.